Fala galera, professora Letícia Vogt, aqui do Legal Educacional, com uma super aula hoje para você aprender aqui comigo sobre os regimes de tributação das pessoas jurídicas. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o Simples Nacional. O que é esse tal de Simples Nacional? Será que é tão simples quanto o nome fala? De fato, ele deveria ser mais simples, né, do que qualquer outro regime de tributação para as pessoas jurídicas. E aqui hoje você vai aprender esses detalhes, o que você realmente precisa para assessorar o seu cliente e orientá-lo na hora que ele fizer a opção pelo Simples Nacional. Se você é contador, se você é advogado, né, ou se você é advogado e tem parceria com o contador, é muito importante que você preste muita atenção na aula de hoje, porque uma grande parte das empresas no Brasil, elas optam pelo regime de tributação pelo Simples Nacional. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é esse Simples Nacional? Na verdade, né, o Simples Nacional, as pessoas falam assim, paga um tributo só e está tudo resolvido. Não, calma lá que não é nada disso, certo? Na verdade, o Simples Nacional, ele é um regime de tributação simplificado, por isso que o nome já diz, simples. Ou seja, houve uma unificação de diversos tributos que de uma única vez só o contribuinte faz o recolhimento para o fisco, estadual, federal e municipal. E tem um detalhe, para quem opta pelo Simples Nacional, existe uma carga tributária diferenciada. Qual que é o objetivo dessa carga tributária diferenciada? O objetivo, na verdade, é o quê? Redução de carga tributária. Desonerar essas empresas, que são empresas menores, a terem uma carga tributária menor. Então, o que acontece? Nesse momento, tendo esse regime de tributação unificado, nós temos por objetivo o quê? De uma única vez, você arrecadar os tributos para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios. Só que tem um detalhe, da onde que surgiu esse tal de Simples Nacional? A própria Constituição Federal, e a gente até pode colocar isso agora na tela, no seu artigo 170, inciso 9, ele fala o seguinte, ele visa a questão do tratamento favorecido para as empresas brasileiras de pequeno porte. Ou seja, quando você quer fazer o desenvolvimento da ordem econômica, qual que é o objetivo? A Constituição preza que as empresas pequenas sejam tratadas de forma diferenciada, mas diferenciada em que sentido? No bom sentido. Que elas tenham uma carga menor, justamente com base no artigo 170 da Constituição. Portanto, se eu estou falando que o artigo 170 está prestigiando essas empresas de pequeno porte, para quem que eu vou aplicar o Simples Nacional? E é justamente aí, nós vamos aplicar para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Mas o que é uma empresa de pequeno porte? O que é uma microempresa? Normalmente quem trabalha com contabilidade está um pouco mais acostumado com esse tipo de informação. Então, para você advogado que talvez esteja começando na área agora, a gente vai entender que a empresa de pequeno porte, ela pode ser desde a sociedade simples, sociedade empresária e a sociedade individual. Só que daí tem um detalhe. O que pega pesado aí é a receita total anual desta empresa. Para que ela possa ser, então, uma microempresa, durante 12 meses ela não pode ter um faturamento acima de R$360 mil, ok? Para se manter aí como microempresa e usufruir dos benefícios do Simples Nacional. Em contrapartida, aplicamos também o Simples Nacional para as pequenas empresas. O que é uma pequena empresa? É uma empresa um pouco maior que a microempresa e ela muda justamente o quê? O faturamento. O quanto ela arrecada, quanto ela tem de serviço ou de comércio, não importa, né? O objeto social dessa empresa, ela tem um valor total de 360.000,1, porque eu acabei de falar que a microempresa é até 360 mil, 360.000,1 até 4.800.000. Então, num período de 12 meses, para se manter no Simples Nacional, essa empresa não pode ultrapassar justamente aqui os R$4.800.000. Portanto, a quem eu posso oferecer? Podemos até colocar na tela agora, né? O Simples Nacional. Qualquer sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, né, conhecida como EIRELI, e o empresário individual. Qualquer um deles tem a possibilidade de optar pelo regime do Simples Nacional. Bom, além da Constituição Federal,
a previsão do Simples Nacional, que teve na origem do Simples Nacional na Constituição, ela na verdade tem uma lei complementar que regulamenta, Lei Complementar 123, que trouxe todos os requisitos e como é que a funcionalidade do Simples Nacional. Claro que além da Lei Complementar 123, nós temos toda uma regulamentação feita pelo próprio Comitê Gestor do Simples Nacional, que baixa o quê, né? Resoluções que determinam o real funcionamento do Simples Nacional. A gente até pode dar uma olhadinha na tela. Então tá ali, ó. Qual é o que você sempre vai usar? Falou de Simples Nacional, você tem que estar embaixo do braço a Lei Complementar 123 de 2006, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, que sofre diversas alterações, então você tem que estar sempre atento a isso. E também, né, quais são os artigos que mais você vai usar. O artigo 3º da Lei Complementar é justamente aquele que prevê que o Simples Nacional se aplica para pequenas e microempresas. Bom, como eu tinha mencionado antes, né, passou de 4.800, ferrou. Professor, então, a empresa não pode faturar mais de 4 milhões e 800 num ano, que ela está excluída do Simples Nacional. Exatamente. Então, professor, então é melhor não faturar, né? Melhor não ter faturamento para não sair do Simples. Não, claro que não, né? Pelo amor de Deus. Eu quero faturar 10 milhões, 30 milhões a empresa quer faturar. Existem outros regimes de tributação, porque nem sempre a gente acha que o Simples Nacional é o melhor de todos, não tem outro. Não, tem outros regimes de tributação que, dependendo do nível da empresa, dependendo do tipo da empresa, dependendo do tipo de faturamento da empresa, são também benéficos. Então, só para concluir aqui, o objetivo do Simples Nacional, até 4.800.000, atingir pequenas empresas com uma tributação diferenciada, menor a tributação e centralizada. Para quê? Para que haja facilidade dessa adesão. Quando uma empresa adere ao Simples Nacional, ela não pode ter pendências com a Receita Federal, ou com o Estado, ou com o município. Então, no momento que ela faz a opção, que é uma vez por ano, ela opta pelo Simples Nacional, o que tem que acontecer? Ela não pode ter nenhum débito. Se ela tem um parcelamento, isso é pendência? Não, parcelamento, o débito está suspenso a exigibilidade, não pode ser cobrado, então ela consegue fazer a opção pelo Simples Nacional. Ela tem que estar regular, ter certidão negativa ou certidão positiva com um efeito de negativa para que ela possa se manter no Simples Nacional, ou seja, pagar os tributos pelo Simples e, caso haja algum parcelamento, fazer a manutenção também aí desse parcelamento. Quando é que é feita essa opção? Até o dia 31 de janeiro, né, de cada ano, ela vai ter que optar qual é o regime que ela vai funcionar naquele exercício financeiro. Ou seja, se no ano de 2000x, ela vai optar, né, para o próximo ano, onde ela vai escolher a tributação. Bom, o que acontece? Quando a gente diz assim, então, pequena empresa, microempresa, pode optar. Sim, só que tem um detalhe. Algumas empresas, né, apesar de serem pequenas empresas, microempresas, existem algumas restrições e a gente não pode aplicar isso para o Simples Nacional. Então a gente até pode dar uma olhadinha aqui na tela para ficar bem, né? Se você tem alguma dúvida, a gente até pode ir mais para frente um pouquinho, pode ir mais, um pouquinho mais. Vamos lá. Contribuinte que não pode... Aí, beleza, fechou, brigadão. Então olha lá, primeiro, o que quer dizer essa linha A? De cujo capital participe de outra pessoa jurídica. Se você é empresário, é sócio de uma empresa, mas você tem capital social em uma outra empresa também, você, dependendo do valor que faturar essa empresa naquele ano, não pode optar pelo Simples Nacional. Outra, impeditivo para que uma empresa faça parte do Simples Nacional, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Também, ou seja, se ela estiver nessa situação aqui, é aqui dentro do Brasil, ela não poderá ter uma empresa optante pelo Simples Nacional. E letra C, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000 no ano calendário. O que quer dizer essa letra C? Eu sou sócio de uma empresa, de um outro regime de tributação, lá pelo lucro presumido, pelo lucro real. Mas também sou sócia de uma empresa aqui no Brasil que está optando pelo Simples Nacional. Só que tem um detalhe. Aquela outra empresa da qual eu sou sócia ultrapassa aí o limite de 4.800.000 no ano e ela não está pelo Simples Nacional. Automaticamente o que vai acontecer?
eu serei excluída do Simples Nacional aqui pela empresa que está no Brasil. Então, essas são situações de impedimento de opção pelo Simples Nacional. Temos outros casos também aí de impedimento. Vamos lá. Letra D, cujo titular ou sócio participe de mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pelo Estatuto, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. O que é isso? Além de eu fazer parte de outra sociedade, o meu capital social, o que é capital social? É o número de cotas que você tem em uma determinada empresa. Posso ter 10, 20, 30, não tem limitação, vai do que você colocou de dinheiro na empresa e do que você acertou com seus sócios. O que acontece? Se eu tiver mais do que 10% em uma outra empresa, em outro regime de tributação, automaticamente a empresa da qual eu sou sócia pelo Simples Nacional está impedida de se manter no Simples Nacional. Então, isso tem que ficar muito atento, contador, advogado, na hora de fazer um contrato social de uma empresa pelo Simples Nacional, uma empresa que está num lucro presumido e existem, né, sócios em comum, muito cuidado com a distribuição de percentual, porque isso pode ser causa de impedir que uma delas se mantenha no Simples Nacional. Temos ainda outros impeditivos, que participe do capital de outra pessoa jurídica, ou seja, uma empresa participando do capital social de outra empresa, né? Então, assim, a empresa sendo sócia de outra empresa, se ela for sócia de outra empresa, a PJ sendo sócia de outra PJ, automaticamente estará também excluída, né, impedida de participar do Simples Nacional. Que exerça atividade de instituição financeira, factoring, banco, qualquer empresa que mexa com dinheiro, não pode também ser optante pelo Simples Nacional. E letra G, constituída sob a forma de sociedade por ações. O que é isso, sociedade por ações? Sociedade anônima. SA não pode, jamais poderia ter uma SA que seja, então, optante pelo Simples Nacional. E aqui, mais algumas situações de impeditivo também para o Simples Nacional. Vamos lá. Cujo sócio seja domiciliado no exterior, ou seja, sou sócio, mas estou lá fora, domiciliado lá. Mas como é que vai saber? Porque quando uma pessoa, né, sai do Brasil, ela sai definitivamente ou não, ela tem que declarar na Receita Federal se ela tem domicílio fiscal no Brasil ou não. Se ela estiver domiciliada frente à Receita Federal, fora, no exterior, automaticamente essa empresa será impedida também de adesão ao Simples Nacional. Factoring, ou seja, acabei de falar das atividades financeiras, né? Então, assim, são outras atividades, como factoring não pode, também tá. Aproveitar do Simples Nacional, não vai poder. Outra situação, empresas de transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros, também não pode ser optante pelo Simples. Ou ainda, prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza científica, técnica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a prestação de serviço de instrutor, de corretor, despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócio. Ou seja, aqui está muito nítido aquele tipo de prestação de serviço personalíssimo, né? É nítido que não é uma empresa que está acontecendo aqui, mas sim é justamente a prestação pela pessoa e não como se fosse uma empresa. Bom, a questão que rola muita dúvida é quando, né, que eu posso optar pelo Simples Nacional, então? Uma vez por ano, se você já tem, olha só, existem 2 pontos aí. A empresa já está constituída? Ela já está em andamento? Sim. Ou eu vou constituir uma empresa que a partir do ano que vem, a partir deste mês, vai começar a atuar pelo Simples Nacional? Sim. Então, o que a gente tem que cuidar? Quando a empresa já está em andamento, ok? Eu vou fazer a opção uma vez por ano. Eu sou obrigado a optar pelo Simples Nacional? Não, é uma opção facultativa. Só que tem um detalhe, do momento que você faz a opção, ela é irretratável. Não vem assim, ai, tô arrependido. Não tem arrependimento, meu filho. Você vai ter que aguentar os próximos 12 meses pelo Simples Nacional. Ou seja, para você saber, você é advogado, você é contador, se o seu cliente tem que aderir ao Simples Nacional ou outro regime de tributação, é cálculo, tá? É no papel que tem que saber qual é realmente o melhor regime. Não optem pelo Simples Nacional, porque supostamente é mais fácil. Não vem com esse papo, isso é papo de preguiçoso, tá? Então o que você tem que fazer? Opção facultativa
e retratado pelos próximos 12 meses. Só depois dos próximos 12 meses, no outro ano, é que eu vou poder fazer opção por outro regime de tributação. Bom, quando você está na situação que você está abrindo uma empresa, o cliente está abrindo uma empresa, o que vai ter que fazer? Até a gente pode colocar isso aqui na tela, ó, quando optar pelo simples. Abrir a empresa, beleza? O que vai levar em consideração? A gente vai ter que levar em consideração a abertura dessa empresa. Ou seja, o prazo de solicitação é de 30 dias contados do último deferimento da inscrição. O que é deferimento da inscrição? Inscrição municipal, que é feita junto do município, inscrição estadual e inscrição federal. E tem um detalhe, depende. Se é estadual, federal, municipal, depende do serviço, se é comércio. Se é serviço, eu vou ter inscrição municipal. Se eu tiver comércio, eu vou ter inscrição estadual. E para todas eu sempre vou ter inscrição federal. O que é inscrição federal? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é feito junto da Receita Federal, ok? Então, o que vai acontecer? O que eu vou levar em consideração? 30 dias contados do último deferimento, ou seja, de uma dessas inscrições, desde que não decorridos 60 dias da data da abertura do constante no CNPJ. Então, 30 dias, mas também não pode ultrapassar os 60 a contar da inscrição do CNPJ. E automaticamente, no momento que fizer a opção, ela vai gerar então aí justamente a opção para o próximo exercício financeiro pelo Simples Nacional. Se a empresa já for optante, todo mês de janeiro ela vai fazer a opção e, como eu mencionei antes, elas têm que estar regular. Faça a opção até 31 de janeiro para valer para o ano subsequente e os próximos 12 meses estão aí valendo pelo Simples Nacional. Beleza? Daqui a pouquinho estamos de volta para o nosso próximo bloco falando ainda de opção.